E aí, pessoal, beleza? Terminou Corinthians e Atlético, 0-0. Vou falar sobre o jogo, sobre os pontos positivos, negativos. Antes eu pedir para você se inscrever no canal, deixar o like. Se quiser ativar o sininho, se quiser compartilhar com outras pessoas, ajuda no engajamento. Antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria de falar sobre o senhor Rafael Klein, árbitro desse jogo. Esse é o sexto jogo desse cidadão apitando os jogos do Corinthians. Sabe quantos jogos o Corinthians ganhou? Nenhum. O Corinthians perdeu 5. Hoje foi o primeiro jogo, acho que o Corinthians não perdeu com ele. Não minto, foram 7, contando com o de hoje. 2 empates e 5 derrotas do Corinthians. Esse cidadão no ano passado, naquele jogo lá de Brasília, foi o cara que expulsou o André Ramalho, expulsou o Fagner corretamente. Só que o Caleri fez algo idêntico, o Luciano fez algo idêntico e ele nem amarelo deu. Tá? Esse senhor é um palhaço. E ele prejudicou muito o Corinthians hoje. Tá? O Corinthians começa muito bem o jogo. O Lianco, o cunhado do Maicon, aquele lá, ele dá uma entrada criminosa no Matheus Bidu. Criminosa. Ele não vai nem no VAR ver. Dá amarelo pro Lianco. Depois, o jogador do Atlético, o Lianco, vai sair jogando, ele perde a bola para o Hector Hernandes. O Lianco puxa a camisa do Hector, derruba o Hector no chão e ele nem amarelo dá. Nem amarelo dá. Os dois lances eram para vermelho. O primeiro pela violência, ele dá o carrinho com os dois pés, e o segundo porque o Hector sairia na cara do gol. Chance clara e manifesta. Vermelho direto. Os dois lances para vermelho direto, ele deu um amarelo. E o Lianco jogou os 90 minutos. O Corinthians era para ter jogado com 10 dos 20 minutos do primeiro tempo até o final do jogo. Já no final do jogo, ele expulsa o jogador do Atlético. Cara, faltava 1 minuto e meio para acabar o jogo. O jogador do Atlético dá uma entrada no bidão. Ele dá o vermelho. Aí ele faz todo o teatro, vai no VAR, revisa, tira o amarelo do cara. Nesse momento, cara, nossa, o jogador de Corinthians que cerca fala, não vai no VAR não, tira o vermelho dele, pode tirar, não tem problema. Põe a bola pra rolar, faltava 1 minuto e meio, cara. O que diferença ia fazer isso pro jogo? O cara já tinha 2 amarelos, ele tá suspenso do próximo jogo do mesmo jeito. Ai. Fora que quase todas as bolas próximas da área do Galo, ele marcava, ele invertia a falta. Realmente, ele amarelou todo o sistema defensivo do Corinthians, que terminou com 10, graças ao bom Senhor Jesus Cristo. Amarelou o Kaká, amarelou o Tchoca, amarelou o Rian. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Então, o Corinthians não tem nem presidente. Nosso presidente está mais preocupado em fugir da polícia, né? Mas dá um gritinho, né? Os influenciadores, o Neto, o pessoal aí, dá um gritinho, porque o Corinthians está sendo prejudicado quase todo o jogo. O Corinthians teve 6 gols anulados nesse campeonato, pelo VAR. Tá? Hoje foi escandaloso. Se você olhar aquele lance do Lianco puxando a camisa do Hector, não deixando o Hector ir pra frente do gol, e falar que não era para no mínimo amarelo, que o Lianco já tinha, acabou. Eu não sei se o Corinthians ganharia o jogo com 10, mas o Corinthians jogaria 70 minutos da partida com 10 em campo. Tá? Eu não vou dar de baldaço aqui que sempre quando o Inter perde a culpa é da arbitragem. Mas tá ficando, tá ficando chato o negócio. Contra o Santos, um gol anulado. Em um lance que houve falta do Romero antes. Houve falta do Romero antes. A expulsão do Santos também foi ridícula. Pra não falar que eu tô puxando só pra um lado. Entendeu? Todo jogo tá acontecendo essas patifarias. Tá? Contra o Novo Horizontino, pênalti no Romero não marcado. E a gente fica quietinho. A gente vai xingar o técnico, a gente vai xingar o diretor, a gente vai xingar não sei o quê. Tá? Rafael Klein, essa falta, esse lance tem que ser reprisado em todos os programas esportivos. Esse cara não tem que apitar mais jogo do Corinthians.
tá? Porque ele não deve gostar do Corinthians, porque de 7 jogos o Corinthians não ganhou nenhum com ele. É lotérico isso. Se é um jogo, se é 2, tudo bem. 7? Tá? Se em Brasília, naquele jogo do ano passado, ele tivesse expulsado o Luciano Calleri, nem o Fagner teria sido expulso, porque o Fagner foi expulso por uma falta que ele fez no Calleri, que já teria sido expulso antes. E talvez o Corinthians não tinha perdido aquele jogo. Pelo amor de Deus. Mas vamos embora. O Corinthians entrou em campo. O Dorival de novo dosou alguns titulares com alguns reservas. Decisão correta. Ah, o brasileiro é importante? Sim, o brasileiro é muito importante. Mas essa rodada dava pra gente dar, não vou dizer descartar, mas essa rodada dava pro Corinthians olhar um pouco menos pra ela, porque o jogo de terça-feira é mata ou morre. Se não ganhar, tá fora. Certo? Então, você tem esse jogo na frente. Depois, aí você força total no brasileiro. Certo? E para nossa sorte, antes de eu falar alguma coisa, o Huracan venceu o Independiente. E o melhor, amanhã joga o São Lourenço contra o Platense. Tudo indica que o São Lourenço avance. E se você não sabe, o Huracan e São Lourenço é uma das maiores rivalidades do futebol argentino, do futebol sul-americano. É uma espécie de Guarani e Ponte Preta de lá. Ou seja, seria a primeira final da história dos dois times. Ou seja, o Huracan deve enfrentar o Corinthians na terça-feira, faltando 4 dias para o jogo mais importante da sua história. Jogo que vale o título argentino, vaga na Libertadores e uma vitória sobre o seu maior rival. Então o Huracan vai vir com um time reservaço contra o Corinthians. E o Garro e o Memphis, que viajaram, não ficaram à disposição hoje, devem ser titulares nesse jogo. O Yuri preocupa porque ele saiu sentindo as costas no final do jogo. Então aí, terça-feira, o Corinthians vai com o que tem de melhor. Exceto o Gustavo Henrique, que a gente não sabe quando volta, e o Diego Palacios, que já virou, já foi de Vasco já. Né? O Dorival, ele modifica um pouco o sistema defensivo, o Anguilleri sai, entra o Bidu, né? Que perdeu um gol e fez uma caca. Vou falar do senhor Bidu novamente. Como eu disse, a chance do Bidu fazer 2, 3 jogos seguidos muito bons é a mesma da Sheila Mello me pedir em casamento. Ele voltou o Mateuzinho. Aí ele foi com uma zaga com o Choca e com o Kaká. Aí ele joga com 3 camisas 5. Só que, coincidentemente, o Corinthians joga muito bem o primeiro tempo. 3 camisas. O que a gente fala de camisa 5, né? Para quem entende no jargão do futebol. É o volantão. É o primeiro volante, é o cara de combate. É o que o Ralf fazia, é o que o Mauro Silva fazia. Muito bem, por sinal. Um dos melhores dessa função de todos os tempos. Tem vários jogadores que são esse primeiro volante de contenção. O Martinez, ele é um jogador dessa função, o Ranieri é um jogador dessa função e o Rian também é um jogador dessa função. Mas exceto o Ranieri, o Rian e o Martinez, eles conseguem jogar um pouco mais adiantado. Mas a posição original deles é a camisa 5. E aí, aí ele abre 2 nas pontas, o Carrilho e o Thales, que aí foi um erro. Eu vou começar a falar o mesmo do Thales. Se o Thales jogar 2 jogos bem, eu vou casar com a Sheila Mello, tá? Ou com a Jade Picon, né? Uma das duas. As duas vão me disputar. Ou a Jade Picon ou a Sheila Mello, aí eu vou ver qual das duas eu vou querer. E o Hector Hernandes, de centroavante, ele deixou o Yuri no banco, certo? Esse foi o desenho do Corinthians. Foi um 4, 3, 2, 1. Pode ser isso? 4 na linha defensiva, 3 na volância e 2 abertos e o Hector colocado. É 4, 3, 2, 1. Aquela tática triângulo, que a gente pode falar. Olhando a escalação, você vai falar, nossa, a gente vai sofrer hoje. Muito pelo contrário. O Corinthians fez um primeiro tempo de almanaque. O Corinthians não criou tantas chances de gol,
Mas é claro, meu filho, o Yuri não estava em campo, o Memphis não estava em campo, o Garro não estava em campo. Era um jogo para poucas oportunidades no primeiro tempo. O Corinthians entrou em campo para não deixar o Atlético jogar. Isso foi feito com quase perfeição, exceto erros individuais que eu vou falar. O Corinthians fica com a bola e fica com a bola no campo de ataque. Lembrou muito bem o Corinthians no jogo contra o Internacional, que foi a melhor exibição do Dorival. E olha que coincidência, parece que o adversário melhor faz o time do Corinthians jogar melhor. Isso não é de hoje, não. Então pra você ver a final que a gente fez contra o Palmeiras, quando o adversário é muito ruim, parece que contamina, você entendeu? Porque não é possível que o Novo Horizontino seja melhor que o Galo na casa do Galo. E o Corinthians faz uma partida muito melhor. Mas não vem um gol. E aí vamos falar. Mas o Corinthians, ele domina a bola. O Corinthians toca a bola com tranquilidade na linha ofensiva. Ou seja, não está tocando bola para trás. Não é aquele toque de bola sem objetivo. É do meio para frente. E o Corinthians começa a achar espaços. O Bidu começa a achar várias vezes as costas do lateral direito do Atlético Mineiro, que jogou muito mal hoje, o tal de Natanael. E o Carrilho muito bem do outro lado, como um trator do lado esquerdo do ataque, do lado não, o Carrilho jogou do lado direito do ataque do Corinthians. O Carrilho inverteu no primeiro tempo. Normalmente o Carrilho joga mais, não, o Carrilho joga mais pela direita mesmo, né? Ou tô ficando maluco. Ele estava aberto no lado direito e o Bidu dobrava ali com o Thales no lado esquerdo. E o Bidu passava sozinho toda hora. Toda hora. Aí numa dessas, o senhor Bidu, o senhor sai sozinho. Em vez do senhor cruzar para o centroavante, o pivô que está lá, você rola para trás. E o Thales estava dormindo, né? Acho que a torcida do Atlético Mineiro tinha que ter feito um pouco menos de barulho, por isso poderiam ter acordado o Thales no jogo. A bola passou e não deu em nada. Faz o básico para um lateral, que é primordial para um lateral. Se o cara não é lateral, você está improvisado, tudo bem. Você entendeu? Alça a bola para o centroavante subir de cabeça. É o mínimo, Sr. Bidu. É o mínimo. Tá? O Hector ia brigar com alguém de cabeça. O Hector fez um gol de cabeça já esse ano. É um jogador pivô. Ele ia brigar de cabeça e poderia dar algo bom. Você estava sozinho. Você não tinha ninguém ali. Você olha onde está o Hector. Que saudade. Ele foi lazarento com a gente, né? O Kleber. Ele foi. Mas que saudade de um Kleber num lance desse, cara. O Kleber jogava a bola com a mão ali pro Hector. Ó, Hector, só coloca pra dentro do gol, por favor. Aí tudo bem, mas tranquilo. O Atlético não conseguia construir nada. O Hugo era um mero espectador no jogo. E aí vem uma outra bola, uma enfiada maravilhosa do Carrilho. Thales Magno na cara do gol. Tá aqui lá, né? Ano passado tinha o Wesley, velho. Nesse mesmo estádio. Aí esse ano me vem Thales Magno. E meu primo, tem gente que fala, não, Thales tem que jogar, pelo amor de Deus. O Romero não errava esse gol, cara. O Thales Magno não tinha ninguém. Era ele, o goleiro, o gol. Ele podia escolher o jeito que ele ia fazer. Se ele driblava o goleiro, se ele fingia que ia chutar e batia no canto. Ele isola a bola, gente. Era a nossa vitória aí. Se esse gol sai, o Corinthians terminaria o jogo 1x0. O Corinthians venceria o jogo por 1x0. Era 1x0 do Dorival mais um. Então o culpado do Corinthians não ter ganho mais 2 pontos hoje se chama Thales Magno, tá? Thales Magno, 2 pontos a menos do Corinthians nas suas contas, seu imbecil. Tá? E aí tudo bem, né? Aí, como eu vou falando, se a cobra tá te cercando, você não mata, ela vai dar o bote. E ela deu o bote 2 vezes. E graças a falhas nossas. E por muita sorte, nós não tomamos o gol. Né? O Matheus Bidu, de novo Bidu, Bidu. O Bidu perde uma bola ridícula, a bola que estava na mão do Hugo. A bola sobra pro Hulk, mas a nossa sorte é que o Hulk parecia o Hulk da Copa do Mundo. O Hulk chutou a bola na lateral, a bola nem pra linha de fundo foi. Né? Mas era um lance muito perigoso.
E depois, aí já não acho que foi tanto culpa. Eu não sei se era o Rian ou se era o Tchoca. O Rony chuta a bola nele, a bola volta pro Rony e o Rony sai ele e o gol, praticamente. E o Hugo monstro, fecha e encaixa. Não dá nem escanteio, nada, encaixa a bola do Rony. Mas foram duas falhas individuais que geraram duas chances de gol ao Atlético Mineiro. Na criação, o Atlético não criou o jogo inteiro. O Atlético não conseguiu trocar passes, não conseguiu envolver, o Atlético não conseguiu tocar, não conseguiu infiltrar. Você entendeu? As duas chances de gol que eles tiveram no primeiro tempo, assim como o Santos, foram falhas individuais nossas. Só que isso vai se corrigindo ao tempo. Essas bolas não entraram, para nossa sorte, com o tempo isso vai se corrigindo. O pessoal começa a prestar um pouco mais de atenção. Querendo ou não, são 4 jogos sem tomar gol. Não é pouco, tá? Não é pouco. E termina o primeiro tempo. Um primeiro tempo que o Corinthians merecia ter saído vencendo. E era para estar com 1-0 no placar, se não o Sr. Thales Magno, e com 10 e com um jogador a mais, se não é o Sr. Rafael Klein. Imagina esse cenário, a gente vai para o intervalo com 1-0 e com um jogador a mais. O Dorival cagaria tudo no intervalo, a gente tomaria um empate ou uma virada no segundo tempo, como foi contra a América de Cali e o Mirassol. Não sei, tô colocando. Muda o intervalo. Eu teria visto que o Galo estava com dificuldade na criação, eu teria botado o Coronado e o Yuri Alberto. Tirava um dos 3 volantes, Coronado, tirava o Hector e o Yuri Alberto. O Dorival volta sem alterações, o time cansa, obviamente, certo? O Atlético começa a gostar mais do jogo, mas o Atlético só chega na bola parada. O Corinthians começa a fazer várias faltas na intermediária, só que poucas delas, assim, na boca do gol. E aí nos cruzamentos, poucos dele assustam, bola alçada para a área, a zaga tirando todas, tá? Aí o Dorival vai mexer, aí ele vem com o Charles, não entendi essa substituição, tá? E o Coronado não tem sido nem opção, não entendi. E aí entra o Yuri. Depois ele vem com o Bidon. Depois ele vem com o Félix Torres e o Romero. Félix Torres voltando para a função de lateral direito. Final do jogo, mesma coisa. Vai uma bola na linha de fundo, o Félix Torres vai cruzar. Só que aí esse tá perdoado, porque esse não é lateral, né? Né, Sr. Bidu? Pelo menos ele tentou fazer o que um lateral faz. Não tocar para trás. Sem ir pra linha de fundo, tocar para trás. Puta que lá merda, Sr. Bidu. Brincadeira, né? Mas o Félix Torres não comprometeu, tá? O Romero tomou cartão amarelo por reclamação, nem pegou na bola. Tá? Nem pegou na bola. O Charles é o Charles, cara. O Charles é o Charles. É aquele jogador que completa os 11. Ele nunca vai ser o destaque positivo, o craque da partida, mas poucas vezes também você vai ver o Charles comprometer negativamente, ele afundar o time. O Charles é o Charles, é mais um. Eu seria mais usado, em vez do Charles eu ter colocado o Coronado. O Coronado tem a bola parada, tem o chute de fora, tem alguma coisa que poderia sair do pé dele. Do Charles não vai sair nada, cara. Não vai sair nada. Tem um pé de ferro lá que ele ganha do jogador do Atlético Mineiro que é bizarro. Nossa, para ele conseguir tocar a bola de lado foi um sacrifício, cara. Ele quase precisou. Acho que era o Mateuzinho não tinha saído ainda. Ele disputa a bola do jogador do Atlético, ele ganha. Ele quase precisou prestar um vestibular para conseguir rolar a bola do lado pro Mateuzinho. Não sei se era o Mateuzinho, tá? Ele quase precisou prestar um vestibular, fazer cursinho. Porque o Charles não vai criar, cara. Não tem como. Mas foi isso que aconteceu na partida. No finalzinho do jogo, aquela pataquada, o jogador do Atlético Mineiro dá um carrinho no Bidon. Uns vão falar que é para vermelho, outros é para amarelo. Não sei qual é o critério desse juiz imbecil. Não sei qual é o critério dele. Entendeu? Aí ele vai, 52 do segundo tempo, aí ele vai lá pro VAR para desfazer o cartão vermelho. Não dava o vermelho então, dava o amarelo e se o VAR chamar, aí você vai lá e vê para dar o vermelho. Faz o inverso. Como é menos tempo. Aí ele esfriou, matou o jogo, cara. Matou o jogo. Depois não aconteceu mais nada. Foram 2 chutes, um para cada lado ali e acabou o jogo.
Tivemos ali umas 3 faltas, né? 2 o Hulk cobrou pra fora e uma o Gustavo Scarpa cobrou bem e o Hugo fez uma grande defesa. E o Hugo tá numa fase sensacional, porque se você olhar por trás do gol, as 2 faltas do Hulk, se uma ela foi na direção do ângulo, só que ela foi pra fora. Se ela vai no gol, o Hugo pega. Porque o Hugo ultrapassou a trave, a mão dele. Ela não tinha espaço para entrar. E a outra que ele bate rasteiro tentando fazer o por fora da barreira, assim. E ela também vai para fora. Se ela vai pro gol, o Hugo pega do mesmo jeito. Porque ele está na jogada, não teria espaço também para a bola entrar. E a do Scarpa vai no gol e o Hugo faz um milagre. Entendeu? Quando precisou, o Corinthians teve um goleiro. Então, quando você tem um goleiro do nível do Hugo e você consegue uma consistência defensiva que o Corinthians conseguiu nos últimos 4 jogos, eu fico muito esperançoso. Porque eu sei que eu não tenho Garro, eu não tenho Memphis, o Yuri eu tenho mais ou menos ele, hoje no jogo muito menos do que mais, e que quando esses caras estiverem jogando, que esse time vai ficar um mês parado, do meio pra frente eu não preciso me preocupar. Do meio pra frente, qualquer um, a Nina aqui, ela tá dormindo, não vou atrapalhar ela. A Nina, coloca esses caras pra fazer gol. O problema do Corinthians é do meio pra trás. E o Dorival arrumou isso. As jogadas dos últimos 4 jogos que o Corinthians não levou gol foram contra o Novo Horizontino, o Racing, o Santos e o Atlético Mineiro. Nesses jogos eu contabilizei 5 chances claras que os adversários tiveram contra o Corinthians. 3 no jogo de hoje e 2 no jogo contra o Santos. E 2 claríssimas. As 2 claríssimas, que foi aquela cabeçada do Zé Ivaldo e o lance do Rony hoje, foram mais por ineficiência pessoal do que por um erro do Dorival. Entendeu? Então o Corinthians, a zaga precisa acordar. Entendeu? Então o Dorival arrumou a defesa do Corinthians. São 4 jogos sem tomar gol. De um time que é que era o time da Série A, agora não deve ser mais. Que era o time da Série A que mais gol tinha levado no ano. Entendeu? Era o time que fazia muitos gols, mas tomava muitos gols também. Agora, do meio pra frente, pô, o time tá criando pouco. Mas a gente não tá com os nossos caras lá. Terça-feira pode ser que esteja. Então, quando a gente tá com o Hector, com o Martínez improvisado como ponta, não dá pra gente cobrar que o time vai criar muitas chances de gol. Não dá. É 1-0 na bola que aparecer. E a bola apareceu hoje e o Thales errou. Entendeu? O Thales errou. Mas eu fico com uma impressão hoje muito mais positiva do que negativa. Empatar com o Atlético lá no estádio deles não é um resultado. Não é um resultado anormal de jeito nenhum. Entendeu? É aquele resultado quando você pega a tabela e fala, pô, esse jogo aqui, se o Corinthians perder, dá pra aceitar. E a gente não perdeu. Entendeu? Então, o Corinthians vai a 14 pontos. E o Corinthians, antes de pensar no que o Corinthians vai brigar no Brasileiro, eu não sei. O Corinthians tem que pensar em evoluir. A defesa evoluiu. Então agora é juntar essa defesa evoluída, e evoluiu com vários nomes. Hoje a dupla de zaga era outra, a dupla de laterais era outra. Entendeu? O Corinthians não tomou gol com o Torres e o Angileri nas laterais, hoje não tomou gol com o Mateuzinho e com o Bidu. O Corinthians não tomou gol com o Kaká e o Ramalho, hoje não tomou gol com o Kaká e com o Tchoca, não tomou gol no jogo que jogou o Tchoca e o Ramalho. Mesmo mexendo peças, então ou seja, o sistema foi arrumado. O sistema foi arrumado. Por isso que eu acho que o trabalho do Dorival até agora é muito bom. É um trabalho nota 8 para mim. 8 jogos, apenas uma derrota, 4 jogos sem tomar gol. Ele só levou gol em 2, 6 clean sheets com o Dorival. E o que o torcedor corintiano mais reclamava era a exposição defensiva do Ramon. E o melhor, o Corinthians não tomou gols, mas como também ele não deixa o adversário criar chances. Eu disse, as chances apareceram porque os nossos zagueiros falharam. O Corinthians ele fez uma linha na frente da defesa em que o adversário não consegue passar. O Novo Horizontino jogou o jogo inteiro precisando de um gol e sem conseguir se desesperar. Você não viu o Novo Horizontino jogando a bola de qualquer jeito porque não dava. O Corinthians não deu essa possibilidade para o Novo Horizontino. Você entendeu? O Corinthians no segundo tempo contra o Santos, o Corinthians não deu a possibilidade do Santos jogar. O Corinthians falou, aqui quem vai jogar sou eu.
Ou eu ganho lá na frente ou vai ficar 0-0. Você daqui você não vai fazer nada. E o Santos não fez no segundo tempo. Então, do segundo tempo do Santos até hoje, parece que arrumou. Eu espero realmente que continue essa solidez defensiva, porque a solidez defensiva faz times campeões. Porque a solidez ofensiva a gente já sabe que tem e que ela não está à disposição. A gente sabe que quando tiver Memphis, Garro e Yuri juntos, vai sair coisa boa dali. O problema era lá atrás e o Dorival está arrumando lá atrás. Entendeu? Lá ele. Mas o Dorival está arrumando o sistema defensivo do Corinthians, que mais uma vez se comporta bem coletivamente. Individualmente, a gente ainda tem alguns sustos. Talvez por não serem Maldines, Beckenbauers, não serem craques que estão na nossa defesa. Mas um zagueiro top de linha jogando na frente do Hugo, minha Nossa Senhora, não quero nem saber de mais nada. Vamos ver, né? Mas, sempre tem um mas, né? O nosso querido mentiroso, ele tem mais 2 dias de cargo no Corinthians. Segunda-feira você tá fora, Augusto. E reze para você não encontrar com um grupo de corintianos na sua frente. Tá? Se você tem passagem para Disney, para Alasca, para o quinto dos infernos, você vai. Tá? Quem tá te ameaçando não sou eu, porque eu não sou de torcida organizada, nem lá eu vou. Mas eu conheço como funciona. Tá? Eu, por mim, que você pague dentro da justiça. Hoje você entra com um pedido ridículo, se autodesmentindo, de afastamento, de expulsão do conselho do Rosala Santoro. O cara já estava começando a ter a coceguinha para virar presidente. Você tá coroando o cara, dando cetro na mão dele? Pelo amor de Deus, velho. Muito burro, cara. Você pode não ser o pior presidente da história do Corinthians. Eu não vou falar que você é o pior presidente da história do Corinthians, porque você montou um time que hoje a gente consegue brigar por coisas. Mas o presidente mais burro você é. Entendeu? O mais burro você é, mas disparado. O Vicente Matheus também não sabia falar o português, mas ele é espanhol, né? Falavam o Sócrates é invendível, imprestável, o pato é um animal aquático e gramático. É o Vicente Matheus, que foi para muitos o melhor presidente da história do Corinthians. Eu não vivi a época dele, infelizmente, ou felizmente, porque se eu tivesse vivido eu estaria bem mais velho. Mas o Matheus é maravilhoso, tá? Para muitos o maior da história. O Andrés já é também um cara com dificuldades gramáticas e também com dificuldades de caráter. Agora, você, Augusto, você é burro. Você é muito burro, cara. Você é muito burro. Você vai atacar justamente o cara que está sendo cotado para colocar. Porque você acha o quê? Que os conselheiros vão se juntar na sua defesa para ir contra o Rosala? Você tá de brincadeira, né, Augusto? Pô, é muita burrice, cara. Era mais fácil você usar o Rosala como escudo, falar que você tá do lado dele, falar que se me tiraram, o Rosala vai fazer o que eu queria fazer no Corinthians, dar aquela ladainha, que a gente sabe que é tudo mentira. Falar, não, me tiraram por injustiça, mas o Rosala vai fazer o que eu queria fazer, porque eu confio no Rosala. Você é muito burro, cara. Você é muito burro, velho. Você vai sair da forma mais imbecil possível. Da forma mais imbecil possível. Entendeu? Seria engraçado se não fosse trágico. Antes de eu fechar o vídeo, já são quase 30 minutos. O Guipa, Guilherme Palese, ele é radialista. Ele é ex-marido da... Pra quem tá... Não é aquele bombadinho que participa do Cancelado do Alê? Ele é ex-marido da Thaísa, do vôlei. Ele deu uma informação, eu não sei de onde ele tirou. Tá? Eu não sei de onde ele tirou. Eu acho que essa informação é mentirosa. Mas não é mentirosa não. Eu acho que essa informação não procede. Não acho que ele mentiu. Talvez ele ouviu de algum lugar e replicou. Tá? O Guipa, pelo pouco que eu conheço dele, ele me parece ser boa pessoa. Tá? Não conheço pessoalmente, não vou julgar. Mas ele ouviu isso e replicou. Que Kia, o dono do Chelsea, que não soube falar o nome, eu sei, Todd Boehly, Andrés e Ronaldo estariam se articulando para fazer uma proposta para o Corinthians virar SAF.
O que eu não acredito que Andrés e Ronaldo estejam nesse meio. Porque não tem lógica. Quem tem o dinheiro é o Todd. O que é CEO. O Ronaldo e o Andrés vão fazer o quê? O Todd não precisa do dinheiro do Ronaldo. Não tem. E o Andrés, com a altíssima rejeição que ele tem, ele jamais conseguiria passar uma SAF no Corinthians. Jamais. Entendeu? O Corinthians só vira SAF no dia que o Andrés estiver no Alasca. Se estiver no Alasca lá com os pinguins, jogando baralho com os pinguins, aí eles aprovam uma SAF aqui. Porque se o Andrés passar perto da SAF, ela jamais será aprovada. Tanta rejeição que o torcedor corintiano tem dele. Ele não percebe isso, né? Então eu acho que essa informação não tem nem pé nem cabeça. Mas se o Todd Boehly e o Kia quiserem assumir o Corinthians de forma séria, seria maravilhoso. Estou do Ronaldo Andrés, eu falei, não acredito. Tá? Mas, tem sempre tudo mas. O Kia comandando o futebol seria muito bom, né? Em 2005, ele até arredondou, foi campeão brasileiro, faltou peças, que talvez o Dualib não deixou ele trabalhar direito, teve todos aqueles problemas, o Kia é um empresário de sucesso, ele tem aquela fama que não sei o que aconteceu. Passaram-se 20 anos, o Kia é um empresário de sucesso na Europa, de vários jogadores importantes, do William, do monte de jogador importante aí, do Martinelli, um monte de jogador importante. E nunca teve nada contra ele lá na Europa. Nada. Então o problema não era o Kia, o problema era o Dualib. Tanto que o Dualib e o Nazicuri foram extirpados do Corinthians. E hoje devem estar queimando no quinto dos infernos. Então o problema não era o Kia. Então o Kia tomando conta do futebol do Corinthians. E o Todd no investimento, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas eu não gosto muito do que o Todd vem fazendo no Chelsea. O Todd ele é um cara que não entra em dividir em mercado. Ele gosta muito de apostar em jovens. E ficar emprestando dos jovens. O Chelsea vem de 3 temporadas sofrendo com ele. Eu vou contar mais ou menos como que é a história do Chelsea. O Chelsea foi comprado em 2003 por Roman Abramovich, russo. De 2013 a 2022, ele conquistou 5 Premier Leagues, 2 Europa Leagues, 2 Ligas dos Campeões. E começo de 2023, graças ao trabalho dele... Ah, não, foi 2023, não, foi 2022. Verdade, um pouco antes dele sair, ele conquistou o título mundial em cima do Palmeiras. Ele mudou a história do clube. Ele pegou um time que era de médio para grande na Europa para virar um gigante. Vai jogar o Mundial, inclusive, agora. A Rússia entra em guerra, o Reino Unido corta relações comerciais com a Rússia e obriga o Roman a vender o Chelsea. De lá, quem compra o Chelsea é o Todd Boehly, o americano. De lá para cá, ele demorou para pegar no breu. As 2 primeiras temporadas do Chelsea foram bem ruins, tá? Bem ruins. O Chelsea ficou em meio de tabela, não brigou por nada. E essa temporada foi um pouquinho melhor. O Chelsea amanhã pode se classificar à Champions League. E na quarta-feira pode vencer a Conference League. E no mês que vem, o Mundial. Não é um dos favoritos, mas, de repente, também não era nas Champions Leagues que jogou. Mas não é hoje aquele timaço, que nem, por exemplo, eu tô vendo sempre quando acaba uma temporada na Europa, é aquele briga de tapa. Você tá sonhando, filha? Você tá sonhando? É aquela temporada de soco na cara pelos destaques da temporada. Então eu tô vendo aí a novela Pra Onde Vai o Gyökeres, o cara que faz gol de tudo quanto é jeito, joga lá no Sporting. O Florian Wirtz, alemão, joga muita bola do Leverkusen. E o Chelsea não tá em nenhuma delas. Liverpool, United, Barcelona, Real Madrid, o Chelsea tá ali. O Chelsea trouxe o Estevão, do Palmeiras. Chega no Chelsea o Estevão do Palmeiras e chega o Kendry Páez do Independiente Del Valle. Os dois se apresentam junto depois do Mundial. Não sei se serão aproveitados. O Chelsea já trouxe o David Washington do Santos, que acabou reemprestando, não deu certo. O Andrei, que era do Vasco, que está na França e está sendo até convocado na França, acho que ano que vem ele vai ser aproveitado. Trouxe o Ângelo, que era do Santos, que eu não sei onde está agora, acho que deve estar na Arábia. E
Então, muitos jogadores que o time roda muito, roda muito, roda muito, roda muito. E diferente do que o Abramovich fez, quando o Abramovich chegou, ele trouxe Robin, trouxe Drogba, Cech, Lampard, Terry, Ashley Cole, todo mundo ali. Ele fez totalmente diferente. Então acho que é esse o tipo de mercado dele. Apostar em jovens, em times e talvez revendê-los, não sei como é o pensamento dele. Mas ele acertou muito, por exemplo, em buscar um jogador que estava encostado no Manchester City, um garoto, o Cole Palmer, e o garoto hoje é um dos principais jogadores da Inglaterra e do próprio Chelsea. Isso foi um acerto dele. Né? Alguns outros acertos ele teve também, mas o tipo de trabalho dele é esse, né? Se o Abramovich quisesse voltar ao futebol e ele tá banido na Europa e quisesse vir pro Corinthians, eu adoraria, amaria o Abramovich aqui. Putz, tiozão Abra ali na Neoquímica Arena com o charutão dele, meu Deus do céu, seria um sonho, até arrepia. Corinthians, quem que tem aí para contratar? Aquele Matsuono do River Plate, tem o Zenon do Boca Juniors, traz os dois. Tem mais quem aí, ó? Vem. Pode vir embora. O Pedro do Flamengo, quanto que é a multa contratual? Vai, é o centroavante nosso agora. Precisa de um zagueiro aí. Pega um zagueiro top de linha aí. Pega lá o Gabriel Magalhães, é corintiano do Arsenal. Vem, traz aí. Nossa, seria um sonho isso, mas não sei se o Abramovich pode ou se ele continuará mexendo com futebol. Então, eu não acredito muito na veracidade dessa notícia, tá? Se o Gipão disse, ele conseguir ver esse vídeo, se alguém mandar para ele, eu não tô duvidando do seu caráter, Gipão, não falando nada disso, pelo amor de Deus, tá? O pouco que eu vejo de você, você é uma boa pessoa, né? Mas provavelmente você replicou essa informação de alguém que não tem muito pé nem cabeça, né? Então, mais que o Corinthians se caminha para o fim do... Não vamos dizer um fim, não fim do clube. Um fim de ciclo de 115 anos. Um ciclo de 115 anos de o Corinthians renascer. E o Corinthians pode renascer sem precisar passar pelo que o Napoli passou. E aí, eu te falando, eu não lembrava o nome do dono do Napoli, agora me fugiu da cabeça de... É um baita cineasta. Caramba, velho. Minha mente, às vezes, ela me pega uma peça. Eu fiquei vendo a obra desse cara hoje. Ele é o diretor do King Kong. Ele comprou o Napoli na terceira divisão e agora o time... E o Napoli é um time pequeno para médio lá. Não é uma potência, igual é o Corinthians aqui. Então, eu acho que está muito próximo de uma ruptura. Eu estava meio desesperançoso, mas eu acho que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O Corinthians é grande demais para ficar na mão de gente amadora. Entendeu? Para ficar na mão dessas meia dúzia de ratazana que decidem o futuro do clube. Tá? O Corinthians ele é grande demais, ele é gigante demais. O Corinthians é uma marca que gera bilhões, não é milhões, é uma marca que movimenta bilhões. Você entendeu? Se o Corinthians fosse uma empresa mesmo, seria a maior do país. Seria maior que a Petrobras. Para você ter uma ideia. É muito grande. Para uma gestão amadora. Entendeu? Para praticamente crianças. É a mesma coisa você comprar uma Lamborghini e entregar para garotos dirigirem. São crianças, são velhos rabugentos que agem como criança. Que a briga está pelo poder, que o poder está acima de tudo. O Corinthians vai viajar hoje direto, o tanto que o Garro Memphis estava na federação, na delegação, o Corinthians vai viajar de Buenos Aires, de Belo Horizonte direto para Buenos Aires, o Corinthians não vai passar por São Paulo. Por quê? Para tirar os jogadores, e é o certo, desse ambiente podre, daquilo que vai acontecer na segunda-feira. Em que tranquilamente o que vai acontecer na segunda poderia acontecer na quinta. Você entendeu? Mas não vai. Porque eles pensam primeiro neles. O seu Romeu Tuma Júnior, o seu Cittadini, o seu Mário Gobi, esses caras não estão preocupados com o Corinthians, estão preocupados com o deles.
com o deles. O Augusto Melo está se defendendo preocupado com o dele, não com o Corinthians. O Corinthians é apenas uma marionete, um maquinismo. Quando o Corinthians ganhou o Mundial no Chelsea, eu acho que o olhinho do Andrés brilhava igual nos desenhos animados, com aqueles cifrões na frente, sabe? Ele não estava comemorando como corintiano. Ele estava comemorando como o sucesso pessoal dele. Com dinheiro, com sucesso, com tudo que ele poderia ter graças àquilo. Entendeu? Então, o Corinthians não pode chegar a esse ponto de ter gente tão pequena por trás, de ter gente tão nanica, tão minúscula atrás do clube. Não pode, não dá mais. Não dá mais. E essa ruptura de 115 anos vai acontecer. Um novo Corinthians vai nascer. Não precisa mudar a cor de símbolo, não precisa mudar a cor de camisa, não precisa mudar nada. O que precisa mudar é o espírito. Um novo Corinthians está para nascer. Eu tenho essa fé. Que quando eu tiver um filho, o meu filho vai torcer para esse novo Corinthians. Você entendeu? Longe desses ratos, longe dessas patifarias. Estou falando, pô, o Corinthians hoje está em páginas policiais. Cara, desde que eu sou pequeno, o Corinthians está em páginas policiais. Sabe? Em 2007 a gente estava em páginas policiais. Você entendeu? Essas pessoas não merecem o Corinthians. Nem corintianos são. Nem corintianos são. Tá? Esporte Corinthians Paulista. Eu quero que o clube se dane. Se você gostou, deixa o like.